Estamos de volta com o Religário. Hoje nós falamos sobre a experiência religiosa dos povos guaranis. Eu estou aqui com o professor Vitor, professor do Departamento de Ciências da Religião da PUC Minas. Bom, vamos falar nesse segundo bloco, Vitor, sobre alguns elementos da cultura dos povos guaranis. Nós temos um termo muito próprio da cultura europeia, que é a experiência religiosa. Eu não vou perguntar qual que é a experiência religiosa, mas em relação a isso que nós entendemos ser experiência religiosa, né, como é que, o que nós podemos falar de algo que se aproxime disso, que em alguma medida revele algum tipo de experiência dessa natureza? Os guaranis são um povo que se identificam como ser humano, como o ser da palavra. Então, quando você quer falar ser humano, pode usar a palavra linguagem humana. Existe uma expressão guarani já clássica, né, que chama Aiu Rapitá, que quer dizer fundamento da linguagem humana. E praticamente essa expressão acaba sendo a identidade do ser humano. Quando o ser humano se identifica com a palavra e linguagem, nós podemos dizer que o guarani é o grande morador da palavra. Ele é uma palavra que se coloca em pé. Então, a grande experiência dele é descobrir o significado da palavra. E da palavra da sua história, da palavra da sua narrativa, da palavra da sua identidade. Um ser humano é algo quando ele descobre sua identidade. E essa sua identidade é a búsqueda profunda do Guarani. Essa búsqueda profunda do Guarani, então, vai fazer que ele seja um cara autêntico. E quando chega a ser autêntico, descobre o que eles chamam seu próprio modo de ser. É isso que uma tradição guarani chama de teco, o que os guaranis falam para si mesmos, nhandereco, que quer dizer nosso modo de ser. E que seria uma expressão que identifica a grande experiência deles, a búsqueda do sentido da experiência humana. Então é um povo altamente vamos dizer, que faz grandes abstrações, grandes reflexões profundas, né? E isso está registrado já desde as experiências que os jesuítas falam no 1500, 1600, respeito aos guaranis. A tal grau que os jesuítas achavam que o povo guarani tinha recebido já a revelação divina antes mesmo da chegada dos evangelizadores. E falavam esse nível falavam que eram os remanescentes da evangelização de Santo Tomé, na América. Então, muitos jesuítas ficaram tão fascinados que começaram a descobrir o universo e colocá-lo dentro da tradição cristã. Claro que isso não ficou muito bom para vamos dizer, os que gostavam mais de uma tradição latina romana, né? Porém, é importante descobrir que a questão da palavra é fundamental. E a palavra é a descoberta da vida. Só você descobre a vida quando descobre a palavra. Em outras palavras, só você descobre o sentido da existência quando você tem uma linguagem bem montada. O ser humano chega a ser adulto quando ele consegue encontrar sua própria palavra. E quando consegue encontrar sua própria palavra, ele consegue dizer qual é o significado da existência. E é isso que se chama simbolicamente, no universo guarani, achar seu próprio canto. Quando a palavra é profunda, tem uma densidade significativa, ela se torna poesia, se torna canto. Então, não tem coisa mais densa do ser humano que produzir essa palavra profunda. Então, ou seja, produzir isso que nós chamamos música? Não. Não? Você falou? Quando você fala canto, você está falando a construção do significado da própria vida. Bem. Que é a própria palavra. Só que às vezes traduzimos isso como canto, mas na realidade é seu discurso, dizer quem você é para você mesmo e para o universo e para os outros. Agora, existe uma centralidade profunda na identidade da pessoa humana. E literalmente, como se fala no cristianismo, pessoa humana é o grande valor dos guaranis. E o que significa pessoa humana? Um ser livre, um ser que tem sua própria palavra. E através da sua própria palavra se articula com sua comunidade, com seu território e com o meio ambiente e companhia. Mas a palavra e o ser humano é a parte central. Aí surge a experiência do sagrado para eles. Por exemplo, várias outras culturas falam de seus deuses, sua relação com o mundo sobrenatural. Os guaranis teriam algo parecido? Como que eles manifestam esse tipo de
de relação como a gente costuma ver na cultura do Ocidente? Eu acredito que a relação deles com seus deuses é a relação com a palavra. Porque quem colocou a palavra no ser humano é, como eles falam, nosso grande pai. Em Anderubuçu, alguns falam, existem várias tradições nesse sentido, mas a palavra já tem um conteúdo divino, né? E essa palavra com conteúdo divino foi quem produziu a experiência sagrada. Em outras palavras, o grande ritual, a grande praxis religiosa do Guarani é costurar essa palavra. Por isso, quando os portugueses e espanhóis chegaram na América, vieram os Guarani e falaram: este povo não tem monumentos, não tem imagens de deuses, não tem ritos religiosos. Só isso foi descoberto praticamente no século passado, que a grande descoberta religiosa deles era a palavra. E por isso que eles preservavam a palavra e não era divulgada essa palavra para outras tradições. A palavra é deles. Por quê? Uma palavra experienciada por um ser humano não pode ser transferida a outro ser humano, porque cada ser humano tem sua própria palavra. E eles cuidam dessa palavra como um patrimônio fundamental. Como é isso, Vitor? Eu não sei se eu, né, como não conheço, eu não sei se eu consigo entender, né, o olhar europeu, né? Esse povo não tem monumentos, não tem deuses, não tem cultos, né? Você disse. E aí você responde: não, mas aí eles têm a palavra. O que é isso concretamente no cotidiano da vida? Como é que isso se manifesta? Eu entendo abstratamente, né? Essa busca pela palavra, que eu encontro com a palavra, eu encontro com o sentido da existência. Precisamente esse é o problema. Agora, no cotidiano, como seria? Como que isso se dá, né, no Olha, dia a dia? Eles têm muitas, vamos dizer, aulas de filosofia guarani, para dizer, de uma maneira de entender. Existe um grande exercício do cultivo do pensamento. Tem casas de oração, que na realidade são casas onde você cultiva o significado da palavra, né? São povos que conseguem estruturar uma praxis intelectual bem abstrata, literalmente bem abstrata, do significado da vida. Eu acho que um professor de filosofia, quando chega lá, fica doido, porque eles são tão profundamente abstratos que ninguém consegue acompanhar a eles. Então, essa praxis, realmente, como você falou, é incompreensível do ponto de vista europeu, porque pareceria que só os filósofos gregos ficam reflexionando, né? Mas aqui já se falava, os teólogos do mato eram os guaranis, está escrito nos registros históricos, porque não tem como acompanhar uma capacidade densa de explicar o significado da palavra. Eu muitas vezes comparo o mundo guarani com todo esse caminhar filosófico de Heidegger. Heidegger fala muito da palavra e coisas assim, mas é quase imagem, cópia e letra do universo guarani, quase. Claro que não podemos fazer essas comparações. O que a pesquisa histórica, né, sobre o cotidiano de um grupo guarani, de uma nação guarani, informa? O cuidado com a terra, cuidado com a família, algumas festas? Menciona a autenticidade de vida, só isso. Eu acho que o principal trabalho dos guaranis em todo esse processo é como um ser humano pode ser autêntico. E esse processo de autenticidade vai passar por festas, comemorações. Sim. Essas comemorações são comemorações da própria vida, que se caracteriza por ser uma vida digna. Por isso que eles cultivavam grandes extensões de milho, mandioca, etc. Prosperidade do ponto de vista tecnológico. Sim. E existem várias mitologias nesse sentido. Prosperidade do ponto de vista afetivo, emocional, e tem vários mitos também que trabalham sobre isso. E prosperidade do ponto de vista, eu diria, existencial. Sentir-se bem na vida. Então, esse projeto faz deles um povo que cultua isso como sua essência. Isso é o fundamental. Esses mitos, eles destacam que elementos do cotidiano? Eu considero que destacam o conceito de felicidade, o conceito de búsqueda de sentido, muito fortemente a búsqueda de sentido. E felicidade como um estado humano que é difícil de defini-lo,
mas que abrange vários segmentos, tanto históricos, temporais, transuniversais, que eles consideram importantes. Por exemplo, você é feliz quando você está articulando a sua história. O que é sua história? Não somente a vida biológica, mas a vida de seus antepassados, do seu futuro da vida. Então, tudo isso é articulado como uma unidade, e essa unidade para eles é fundamental. Então, essa unidade que dá para ele a qualidade de vida, de felicidade. Né? E essa unidade, você não pode fazê-la quando a sua história é segmentada. Bem, obrigado, Vitor, sua participação aqui conosco. Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre nossos cursos de especialização e mestrado, acesse pucminas.br/ppgcr. Religare hoje fica por aqui, mas você pode rever essa entrevista acessando tvhorizonte.com.br/religare. Obrigado pela sua companhia, um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare Conhecimento e Religião.